é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. O trecho da música de Amilcar e Chocolate nos ajuda a entender que espaço o funk ocupa hoje no cenário da música e na sociedade brasileira. Mas ainda há quem questione o conteúdo de algumas letras e a legitimidade do funk como movimento cultural, lançando um estigma sobre ele e quem o produz. O que vem à sua cabeça quando você pensa em funk? Afinal, funk é ou não é cultura? Eu escuto bastante funk, eu acho que é uma expressão cultural também, né? Respeito, não costumo ouvir, né? Eu gosto de funk particularmente, né? Mas anos atrás com certeza era bem melhor. Funk é tudo de ruim, tudo que tu bota uma bola assim, sabe? Bola que tu joga de futebol, é tudo de ruim. Tu joga assim e explode. Particularmente eu curto, algumas músicas têm o meu conceito, outras eu já separo. Ah, cara, não é minha praia, meu velho, eu não curto, meu. Pode crer, eu adoro funk demais. Eu gosto bastante. Eu acho que é um ritmo que bota a galera pra se mexer, assim, de certa forma. Eu acho que a grande maioria tem um poder assim de atingir a classe mais nobre, mais pobre, né? Você dá vontade de dançar bastante. É só ostentação, é só muito funk, assim, apoia a bandidagem. E muita gente já falou que o funk não é uma cultura, não é tipo, funk, todo mundo escuta, meu Deus, sabe? Pra mim agora, eu acho que com certeza é uma cultura. Eu acho que é cultura, com certeza é cultura, é expressão de uma cultura, de um povo. Não é cultura. Eu acho que é cultura. Não é cultura. Não de hoje em dia, pelo menos. De anos atrás até podia ser. Já fui no baile funk da Tuca e já fui em vários outros funk. Nunca fui, mas já ouvi falar e conheço gente que vai. Até conheço quem vá, mas não, eu nunca fui ainda, meu. Eu já frequentei, já. E é um local que se tem uma diversidade também. Nunca fui, mas já ouvi falar, muita gente vai, minhas amigas até já me convidaram pra ir, mas eu não tenho coragem de ir porque eu tenho meio que medo, entendeu? Porque como é na Tuca, daí eu tenho medo de ir de lá, no caso. Nessa edição do Pesquisa em Pauta, conversamos com Pedro Acosta da Rosa, doutorando em música pela URGS, que defendeu a dissertação Bailes, Festas, Reuniões Dançantes, Trampos, Montagens e Patifagens, uma etnografia musical no Campo da Tuca, a capital do funk no sul do país. Nela, ele parte do Campo da Tuca, comunidade da zona leste de Porto Alegre, e do seu famoso baile funk, para falar sobre como o gênero musical pode estabelecer relações de encontro, bem como ser utilizado como instrumento de afirmação e luta por espaço. Confira. Primeiramente, Pedro, eu quero agradecer a tua presença aqui e a tua disponibilidade em ceder essa entrevista por Pesquisa em Pauta. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica. Eu comecei em 2009, né? Fiz o meu curso de licenciatura em música no Centro Universitário Metodista, né? Aqui em Porto Alegre. Comecei o curso em 2009, terminei em 2011, né? Foram 3 anos de preparação, né? E para entender como funcionava essa música, como que era como que a música já por uma tradição, já foi parte da tradição da música popular em Porto Alegre, eu vi a necessidade de uma formação, né, acadêmica em música. E daí lá no IPA se abriu um curso que possibilitava para essas pessoas, principalmente vindas de outros grupos que não fazem parte da tradição da música erudita, né, poder desenvolver, poder ter uma formação de licenciatura. Em 2014, daí eu faço o curso para etnomusicologia, aqui na URGS, né, o concurso, sob a orientação do professor Reginaldo Gil Braga, que foi uma pessoa que abriu as portas assim, para mim, né, no mundo acadêmico, já tinha uma trajetória nas questões relacionadas ao batuque, aqui em Porto Alegre, foi um dos primeiros estudiosos a estudar o batuque a partir da perspectiva etnomusicológica. Então aquilo para mim já me colocou já dentro de uma tradição no qual eu já fazia parte, né? E aí no ano passado, né, esse ano na verdade, no início de fevereiro, a gente defendeu a tese sobre baile, trampos, montagens e patifagens no Campo da Tuca. Então na verdade, para falar, né, da minha trajetória, também preciso falar que eu também vim de movimentos sociais. Então antes de entrar na universidade, eu fui objeto, né, entre aspas, de projetos sociais na cidade de Porto Alegre. Então participei de oficinas de música, do projeto da descentralização da cultura, fui depois oficineiro desse mesmo projeto, participei dos projetos dos pontos de cultura em 2006, logo que foi lançado, né, pelo governo federal, na época o governo do ex-presidente Lula, né, e foi ali eu fui sendo formado para aquilo realmente que eu queria e me interessava nas questões
culturais principalmente, né? Pedro, o funk é um gênero musical normalmente associado pelo senso comum à violência, ao consumo de drogas, à criminalidade, bem como às comunidades periféricas onde ele se insere. Por que uma etnografia musical centrada no funk e no baile da tuca? Bom, essa ideia ela surgiu, né, principalmente em razão disso que eu te falei, do meu convívio, né, com jovens em projetos sociais aqui em Porto Alegre. Então, na medida que eu conversava com jovens, eu como vinha, né, de uma cultura principalmente em que o samba era um elemento central lá na tuca, né, na década de no final da década de 90, início de 2000, que nem eu relato no trabalho, para mim eu fui percebendo que o cenário da tuca em relação à música também ia se modificando, né? Os jovens, as pessoas jovens, no caso, a minha geração já não estava mais tão interessada e nem os jovens estavam tão interessados pelas músicas de pagode e tal. E o funk surgia como um elemento importante. E eu, na verdade, fui percebendo isso muito mais por fora, né, a partir desses trabalhos que eu desenvolvi em projetos sociais. E aí eu fui percebendo e vendo também a minha dificuldade em conversar com os jovens em relação àquela música que eu estava ouvindo. E na época eram músicas que as pessoas chamavam de proibidões, na época era uma música que tinha realmente essa questão que o funk sempre procurou tratar e enfrentar ela. E eu percebia nos jovens essa necessidade. Então, quando eu falava com os jovens nos projetos sociais, eles falavam da tuca. Eu conversava com as pessoas mais antigas da tuca, porque o baile e tal. Então, tudo girava em torno do baile, né? Quando comecei no meio acadêmico, também algumas pessoas tinham conhecimento em relação da existência do baile. Receba o baile da tuca, por favor, levante a mão. Os invejosos têm Então, todo esse envolvimento com a pesquisa, eu vi que o funk e o funk da tuca seria um elemento, né, central para mim pensar. E principalmente também, o que foi muito interessante desse processo foi as descobertas que eu fui tendo, né, nesse processo, de entender como era a tuca no momento, como a tuca estava sendo naquele momento do funk, de entender as lutas, as disputas políticas, né, por espaço. Tudo isso foi ajudando para que eu pensasse, né, qual o meu lugar, né, como eu me posicionava nesse campo, né, de disputas, né? Porque, obviamente, que eu escolhi o funk, né, para tratar como tema, já sabendo dessa dificuldade, porque eu também pegava a literatura e não via nada em relação ao funk, em relação à tuca. Encontrar a maioria dos trabalhos, eles estavam relacionados ou na sociologia ou na antropologia, né, principalmente lá no Rio de Janeiro, que já tem uma tradição de mais de 30 anos, né, desde o primeiro trabalho de funk de Hermano Viana. Então, a partir dessas questões, eu fui vendo que o funk no sul do país era uma coisa que deveria ter um olhar. E aí eu escolho uma perspectiva musical. Então, para pensar eu tinha que pensar essa música no campo da tuca, o que ela ajudava no processo de transformação da própria comunidade. Em todos os momentos que o funk é citado na tua dissertação é feito com letra maiúscula. Por que funk com F maiúsculo? Principalmente em relação ao sujeito, né? Então eu entendo que o funk ele tem um aspecto bem importante que é o ser sujeito. Ou seja, os funkeiros aqui na cidade de Porto Alegre, eles são pessoas que lutaram para ter esse status de funk, né? São pessoas que desde a década de 70 vêm fazendo funk, vêm fazendo festas, vêm fazendo reuniões dançantes, vêm se associando com clubes, com time de futebol, inclusive em outros espaços também de elite aqui da cidade. Então o funk para mim era muito mais do que apenas um gênero musical que eu estarei estudando, né? O funk era, na verdade, um movimento cultural. Assim como os outros pesquisadores já têm apontado alguns trabalhos no Rio de Janeiro, as pessoas entendem que ele vai além do gênero musical. Porque existem várias articulações em torno do funk, várias questões políticas em torno do funk hoje. Então, o funk atualmente se tornou tem um mercado hoje girando em torno do funk, né? Um mercado que emprega, um mercado que não de produtores, né, culturais. Então, tudo isso fez com que eu pensasse o funk com letra maiúscula, mas não foi uma especificidade minha. Alguns outros também já estão desenvolvendo, tendo essa perspectiva. Entrando na parte, no resgate histórico que tu faz, tu se baseia em vários conceitos ao longo da pesquisa, né? E dois conceitos chamam a atenção, que é o conceito de quilombismo e diáspora. O que são esses conceitos? O que eles dizem? Bom, o conceito de diáspora, né, muitos teóricos já têm pensado o conceito de diáspora, mas eu me peguei principalmente a Stuart Hall, né, que ele fala
das questões da diáspora como dispersão, mas também como processo também de encontros culturais, de hibridizações, que ele chama, né? Ou seja, eu ia percebendo que essa noção de diáspora também se servia para o aspecto da música, né? Ou seja, o funk como um fenômeno que não era uma criação do Rio Grande do Sul, mas um fenômeno mundial, né, que começa nos Estados Unidos, que chega através meio que de contrabando, por discos, de pessoas que iam aos Estados Unidos, ou de pessoas que traziam os discos que estavam tocando lá na década de 70, que trazem esse material para cá, e desses materiais também vai surgir os bailes, vai surgir as festas. Então eu fui percebendo que era importante eu pensar esse conceito de diáspora em relação também à música. Então essas ideias de Stuart Hall também me ajudavam a entender esse processo também de dispersão, que eu percebi que não era só um caso da minha família, mas era também presente em outros dos meus colaboradores, as pessoas que eu conversava durante o trabalho de campo. Então o conceito de quilombismo eu percebia porque o Abel Dias do Nascimento, que foi uma pessoa que desenvolveu esse conceito, ele pensava que o conceito de quilombismo também era por conta dos quilombos, né, serem um exemplo para se pensar a sociedade brasileira, né, como um processo de encontro, né. Então eu percebia que esse processo de encontro estava presente nos bailes funk, mesmo que com algumas tensões, algumas diferenças, mas as pessoas de diferentes etnias estavam ali se encontrando, né? Brancos, negros se encontrando, pobres, pessoas de classes sociais um pouco mais elevadas, e às vezes até muito elevadas, estavam interessadas nesses bailes. Então, para mim, o conceito de quilombismo ele me ajudava assim, a entender essa diáspora também que vai se modificando, que vai se atualizando. E principalmente também por uma questão que ele traz no trabalho dele, os clubes sociais, ele falava dos terreiros de candomblé, ele falava dos times de futebol, ou seja, todos esses espaços que são formados na maioria por pessoas negras, que o negro não se apropriando, são espaços de quilombos também, não só aqueles espaços de quilombo instituído como rural e tal, mas também esses espaços, as escolas de samba também são quilombos. Então tudo isso me apontava também para entender também que o funk, metaforicamente, né, ele podia ser um espaço também quilombista. Pedro, a internet hoje é o principal instrumento de divulgação na produção do funk. Qual foi a importância dela nesse processo de que acabou consagrando o Campo da Tuca como a capital do funk no sul do país? Bom, essa ideia de capital do funk foi uma construção deles, né? Deles próprios. Eu acredito que foi num começo que eles precisavam se identificar, né, como alguma coisa. E justamente por conta dos próprios funkeiros, que começavam a transitar pela cidade, que, por exemplo, o MC Betinho, que foi o primeiro MC de funk do Campo da Tuca, quando eu estava conversando com ele, ele disse, pô, a primeira vez que a gente teve contato com a internet era numa lan house. E aí eu comecei a fazer contato com os artistas do Rio de Janeiro pela lan house. Falar para ele das músicas, pedir para eles me mandarem algumas músicas que eles tinham. E aí, nisso, eu fui passando para as pessoas que estavam organizando os bailes, o baile da Tuca, né, na sua primeira fase, para que os DJ colocassem aquelas músicas que estavam tocando também no baile, né? E aí, o que acontece hoje, isso criou uma dimensão muito maior do que era há algum tempo atrás, né? Hoje você tem ferramentas muito mais eficientes de contatos, de trocas, de informações, de músicas. Você tem também vídeos, isso foi uma coisa que os funkeiros também me falavam, o DJ Keke, por exemplo, que é o DJ do baile funk, me falava que todo o conhecimento que ele adquiriu foi da internet. Então a internet foi uma formadora para ele, né? Então ele não aprendeu num curso de música, ele não aprendeu em qualquer outro espaço. Não, foi a internet, foi olhando o vídeo, foi tendo acesso. No final da dissertação, tu fala que percebeu que não era tão nativo quanto tu imaginava. Como foi esse processo de estudar a história e a música do teu lugar de origem e o que foi mais marcante nisso? Bom, foi mais marcante foi entender que o funk ele ajuda a gente ele me ajudou no caso a dar a volta por cima, né? Que é uma coisa também que muitos falam em relação ao samba. E eu percebia na trajetória desses jovens esse constante dar a volta por cima, né?
Porque como você falou no começo, o funk também tem muito de preconceito, né? Então, cada vez que o funk é associado à criminalidade, cada vez que o funk é associado à violência, isso tem impacto na vida dos jovens funkeiros, né? Daquelas pessoas que estão fazendo bailes, fazendo festa em Porto Alegre. E pela trajetória deles, eu percebi que eles não desistiam daquilo ali, né? Eles não desistiam do sonho deles de cantar, do desejo deles de tocar. Eles não viam, eles acabaram percebendo que muito mais do que ganhar dinheiro, né? Que muitos deles ganham muito pouco, né? Em relação a outros artistas que vêm de Rio e São Paulo para cá, para Porto Alegre. Eles não deixam de fazer a música, eles não deixam de fazer aquilo que eles gostam e aquilo que eles têm interesse. Então isso foi uma grande lição, né, que o trabalho etnográfico também, que a etnografia também se propôs, né, a fazer, e principalmente na questão da importância de se pensar a música no contexto, no espaço, no tempo, né? E também como que a gente era afetado, como que a gente era impactado pelas coisas que aconteciam no campo, né? Então eu fui vendo que, por exemplo, a escola de MC tinha um papel importante em relação ao funk, na formação dos jovens, em tentar conscientizar os jovens para algumas questões conflituosas em relação à sociedade, como a questão de gênero, raça e sexualidade. Eu fui vendo aquilo ali como uma coisa importante que deveria também ser feito na escola e que grande parte dela não é. Então o funk ele é colocado num lugar assim subalterno na escola, né? A questão nativa foi isso que eu percebi, foi uma coisa para mim foi muito assim que eu fui percebendo no campo, que eu achava que eu ia ter acesso a todos os espaços. E aí por quê? Porque eu era morador do Campo da Tuca. E aí quando eu me deparei no campo, tinha determinados momentos que eu não era convidado a participar e eu percebia ali, né, por conta dessa formação que a gente tem aqui na universidade, no Departamento de Arte e Musicologia, que tem que se respeitar as pessoas, né? Tem que se respeitar o direito e os interesses das pessoas. Tive que mostrar para elas o interesse do meu trabalho, quais eram os meus reais interesses, né? Pedro, então eu queria agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço.